O ano está quase terminando e os alunos com deficiência ainda estão sem professor mediador na rede municipal de ensino de Ribeirão. É um direito que eles têm, está em lei. Muitos possuem liminar que obriga a prefeitura a cumprir e mesmo assim a administração não atende. A mãe do Lucas e do Gustavo vão terminar o ano lutando pelo direito dos filhos na educação municipal de Ribeirão. Elas conseguiram liminar na justiça para que o município ofereça professor mediador na sala de aula, porque as crianças precisam de ajuda no aprendizado, mas não foram atendidas até hoje. O Lucas, ele precisa de alguém para segurar na mão dele, para estar fazendo as tarefas. E isso nunca teve, a gente já está no final do ano. É direito e não cumpre, liminar também não, então tá difícil. No caso do Gustavo, que é autista, ele já teve professor mediador entre 2018 e 2019 e contribuiu muito para a evolução dele. A falta é um risco, até mesmo de acidentes. O meu já apanhou no recreio, né? Porque ele tem dificuldade social, ele tem dificuldade de se relacionar com as crianças. Então precisa de uma pessoa o tempo todo junto com os deficientes ali no recreio, dentro de sala de aula também, porque eles não conseguem fazer atividade sozinho, né? No caso do autista, eles têm um tempo de atenção bem curto, então precisa de um profissional que fica redirecionando para a atividade. Um outro exemplo. O Lucas acaba perdendo aula de informática por conta da dificuldade motora e falta de ajuda para levá-lo à sala que tem essa atividade, no segundo andar da escola. Segundo ele mesmo, o elevador está quebrado. A professora já me levou no colo uma vez, só uma, não duas, só uma. O elevador da escola nunca funcionou e não tem como acessar o segundo andar. Ele é cadeirante, né? Então precisa do elevador para transitar dentro da própria escola. Falam tanto de acessibilidade, mas não sai do papel. O município alega que as escolas têm professores de atendimento educacional especializado, mas eles ficam no contraturno escolar 2 vezes por semana. Não estão no dia a dia, na sala de aula, para ajudar no aprendizado das crianças. E essa é uma necessidade dos que têm deficiência e uma reivindicação antiga das famílias. Dentro de sala de aula, os alunos ficam sozinhos, eles não têm um acompanhamento, eles não têm uma estimulação ideal, né? Então, aquele tempo que eles estão lá dentro está sendo desperdiçado. Até para uma socialização, eles precisam de uma mediação. Então, não pode se acreditar que é colocar o aluno ali, ele está socializando. Não é só isso. Ele precisa ter um ganho cognitivo ali dentro, ele precisa ser realmente incluído, né? O que nós estamos vivendo é uma falsa inclusão. A Priscila é professora na rede municipal e mãe de aluno com autismo. Ela vive as dificuldades enfrentadas pelas crianças na sala de aula e fala do assunto com conhecimento. Alega-se que não existe o cargo de professor mediador na rede municipal. Precisa criar esse cargo, né? Já existe uma lei, a Lei Berenice Piana, que garante esse direito aos alunos com deficiência. Então, esse cargo precisa ser criado, as crianças não podem esperar. Um despreparo do poder público em cumprir o que está determinado em lei. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei do Autista, tem uma série de legislação que está em vigor desde 2015, 2012. Nós temos aí a LDB falando sobre isso e a gente não está vendo que está funcionando, né? Como se não estivesse funcionando. Até a Secretaria da Educação, eles estão mentindo para a juíza. Eles falam que tem profissional, colocam o nome do professor, só que no dia a dia isso é mentira. E a gente, né, que se a gente mentisse para o juiz, a gente ia preso. O que essas famílias devem fazer? Infelizmente, quando chega na justiça e a liminar não é cumprida, o que é preciso fazer? Chegar no Ministério Público, fazer denúncias, até mesmo entrevistas, né, como essa, são dão um resultado muito bom para que o poder público esteja ciente de que, em que pese, o judiciário tenha dado a decisão e essa decisão seja favorável ao aluno, ela não está sendo cumprida da forma adequada. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a educação especial da rede municipal é composta por 192 professores que atuam tanto no turno escolar, na forma de ensino colaborativo em conjunto com os professores regulares, como no contraturno.
Além disso, tem mais de 126 professores mediadores em turno escolar para organizar adaptações curriculares de pequeno porte e 412 agentes de suporte operacional escolar, que são profissionais de apoio. Esclareceu ainda que a oferta obrigatória de atendimento especializado é garantida e fortalecida por 303 vagas. Conosco para falar mais sobre essa situação está conosco o advogado João Rafael Mião, ele que se localiza aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, o que diz a lei sobre essa reivindicação das mães de alunos com deficiência para ter esse professor mediador na rede municipal de ensino de Ribeirão? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a descrição de todos os atores necessários para propiciarem um desenvolvimento cognitivo de qualidade para esses alunos. E entre esses profissionais está a descrição do agente de apoio escolar, que é aquele profissional que está o tempo todo em contato com o aluno, auxiliando nas atividades das mais básicas, seja de locomoção, até as mais complexas, para auxiliá-lo no desenvolvimento cognitivo. Então, a Lei Brasileira de Inclusão traz a obrigatoriedade, não só para a contratação, também para a capacitação desses profissionais, para que eles estejam em contato com as crianças o tempo todo, durante a permanência das crianças da escola. Doutor, mesmo com as justificativas da Secretaria de Educação, que nós ouvimos aí nessa nota no fim da reportagem, o que foi explicado não atende à necessidade real dessas crianças com deficiência. O que ainda precisa ser esclarecido para a administração municipal? Bom, o primeiro ponto é quantos profissionais estão atuando para cada criança, para cada aluno, já que especialistas, estudiosos da área, trazem a descrição de que é necessário pelo menos um profissional para cada 3 crianças. Então, o primeiro ponto é esclarecer quantos profissionais existem e outro, qual é a política pública implementada pelo município para a acessibilidade das crianças. Como nós vimos aí, existe até a falha no equipamento de elevador. Então, isso realmente está indo em contradição ao que a política pública necessita. Mesmo com as liminares que obrigam a prefeitura a cumprir, a reivindicação não é atendida e o ano está quase terminando já, doutor. O que as famílias ainda podem fazer? Sim, uma ordem liminar concedida em um processo judicial, ela é uma ordem inicial do processo, né? Não há decisão final desse processo. Então, quando há o descumprimento, é muito importante que aquela pessoa que tem aquela ordem liminar descumprida comunique isso no processo. Então é importante procurar a Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público para informar o descumprimento de uma ordem liminar, para que o juiz que concedeu aquela ordem analise realmente o descumprimento e eventual responsabilização daquele agente que descumpre. As crianças precisam da ajuda do professor mediador para aprender mesmo e sem esse profissional, claro, elas não vão evoluir. Por ser uma perda muito grande para esses alunos, ou seja, isso é uma perda muito grande para esses alunos lá no futuro, doutor. Sim, com certeza a ausência de uma educação de qualidade na base vai comprometer o desenvolvimento cognitivo futuro das crianças. Então, a ausência do profissional, descrito pela própria legislação como um profissional essencial para o aprendizado dessa criança, essa criança pode sim ter um futuro comprometido. A gente sabe que Ribeirão tem inúmeras faculdades e colégios particulares. Seria talvez uma opção pensar numa parceria público-privada para tentar resolver essa situação? Sim, Ribeirão Preto é um polo educacional de grande relevância na região. Nós temos aqui à disposição grandes faculdades, então talvez aí uma parceria público-privada seria interessante para o poder público, inclusive conceder o atendimento para as crianças sem realmente necessitar de recursos públicos que talvez não existam. E quando a prefeitura alega, então, doutor, já pegando um gancho no que o senhor falou, a prefeitura alegar falta de recursos, é possível buscar esses recursos no Estado e no governo federal? Rapidamente, por gentileza. Sim, é importante que a gente descreva aqui a responsabilidade. Se a educação pública é municipal, a responsabilidade é do município. Então, não adianta solicitar recursos para o Estado ou para o governo federal, já que o recurso necessário para aquele atendimento ele já existe. Então, é importante responsabilizar o município no caso dessa falta de atendimento. Doutor João Rafael Mião, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Grande abraço. Boa tarde. Até mais, doutor.